Hoje o vídeo vai ser sobre um dos casos mais pesados do mundo, sobre um assassino canibal. Então fica o aviso também de que esse vídeo vai conter detalhes e informações que podem gerar desconforto às pessoas sensíveis a esse tipo de assunto. Então se você acha que os assuntos aqui abordados podem ser um gatilho a você, por favor não assista. Andrei Chikatilo nasceu em 16 de outubro de 1936, na Rússia, em uma pequena vila ucraniana que ainda não era Ucrânia. Andrei teve sua infância marcada pela crise em que o país vivia devido à Segunda Guerra Mundial, e também por histórias que sua mãe contava sobre seu irmão mais velho ter sido morto e comido pelos vizinhos. Andrei cresceu em uma época conhecida como Holodomor, que é um termo usado para descrever a frase matar pela fome, onde, em sua vida natal, era comum ver corpos decepados nas ruas, até mesmo faltando membros, em que as pessoas mutilavam desses cadáveres para poder se alimentarem devido à falta de recursos, cometendo canibalismo em decorrência das ações do ditador Joseph Stalin, que dominou e confiscou os campos de plantio por toda a extensão da União Soviética, o que gerou uma grande onda de fome na Ucrânia. A população ucraniana inteira foi reduzida em cerca de 25%, e 80% da parcela intelectual da população, que possuía estudo como professores e escritores, simplesmente desapareceu. O pai dele foi rendido pelos alemães e levado como prisioneiro de guerra, deixando-o a ser criado sozinho pela mãe. Durante esse período, sua mãe engravidou, possivelmente fruto de um estupro por soldados alemães, e Andrei provavelmente assistiu tudo, já que a cabana em que eles moravam tinha apenas um cômodo. Desde pequeno, Andrei sofria de uma patologia sexual a qual seu órgão era simplesmente impotente. Para sempre. Na cabeça dele, a explicação para isso foi achar que ele tinha sido de alguma forma castrado na infância. E isso fez se fechar socialmente, o que diminuiu sua autoestima, fazendo-o criar um complexo de inferioridade quando se tratava de conversar com mulheres. Em contrapartida, ele decidiu se dedicar aos estudos para compensar isso, mas ele sofria bullying. Como ele estudava muito, ele conseguiu alcançar cargos escolares que concediam prestígio aos poucos que os atingiam. Isso dentro de seu círculo acadêmico. Mas mesmo assim, ele não tinha vida social alguma. Ao final de sua adolescência, devido ao seu crescimento corporal, o bullying e as represálias diminuíram, porém, sua timidez continuava sendo uma grande barreira na sua vida. A primeira vez que Andrei teve algum tipo de contato com o sexo oposto foi com 15 anos, quando ele tentou estuprar uma menina de 11, e enquanto a vítima tentava fugir dele, ele teve uma ereção e ejaculou antes mesmo de fazer alguma coisa. Ainda bem. Porém, neste mesmo dia ele descobriu que causando medo e sendo violento, ele conseguia sim ter uma ereção. Como Andrei estudava muito, ele havia se convencido de que passaria sim na melhor universidade com facilidade, mas ele acabou não sendo aprovado. E ele tinha certeza que foi recusado por conta da reputação do pai dele, que era bem ruim. Logo, sem ter muita opção, ele entrou para o exército, e lá ele teve bastante contato com violência. Cerca de 3 anos depois, ele sai do exército e começa a trabalhar em tempo integral, como engenheiro de comunicação em uma empresa, e seus objetivos agora eram se casar e montar uma família. Então, em 1963, a irmã dele, que sabia das suas limitações sociais, apresentou uma amiga a ele, e depois de 2 semanas eles já estavam se casando. E desde o princípio ela já estava ciente de que o único jeito dele ter uma ereção era com violência, e mesmo com esse problema, eles conseguiram ter uma filha, em 1965, e o segundo filho do casal em 1969. E com a família agora formada, Andrei queria conseguir mais dinheiro para sustentá-la. Logo, ele fez um curso de literatura russo e o diploma trouxe de volta a necessidade que ele tinha de controle, mas agora como professor de literatura. Durante o começo de sua carreira, todos o consideravam uma piada, isso porque os alunos simplesmente não obedeciam durante a aula, ridicularizavam ele o tempo inteiro. E isso afetou sua autoestima, já que não importava o quão bem ele soubesse o que estava ensinando, não possuía autoridade nenhuma em sala de aula. Em 73, ele assediou uma menina de 15 anos, apalpando suas partes íntimas. A escola foi avisada do ocorrido, mas nada foi feito. E depois disso, ele só ficou pior, passando a perseguir alunas e algum tempo depois ele foi demitido. Sua família não fazia ideia de seu comportamento perturbado, já que dentro de casa ele era considerado um pai presente e muito carinhoso com seus filhos. Ele tentou encontrar outro trampo em outra escola como professor, mas por conta de sua reputação ter rodado a cidade, ele acabou não conseguindo. E com isso, a família decide se mudar para que ele conseguisse arranjar outro emprego. Nessa outra cidade, ele começa a assediar crianças, e com 42 anos de idade, ele começa a perceber que o único jeito de satisfazer suas necessidades sexuais era matando mulheres e crianças. Andrei então comprou um galpão, que destinou ser unicamente usado para estuprar e matar pessoas lá dentro. E em 22 de setembro de 78, ele levou uma menininha de 9 anos de idade para o galpão. Chegando lá, ele não conseguiu ter uma ereção. Ficando bem irritado com isso, ele acabou esfaqueando ela diversas vezes no estômago, e ao ver ela sofrer e sangrar muito, isso fez ele ejacular. Ao perceber que ela tentava falar alguma coisa, pedir por ajuda, se debater,
Ele estrangulou ela e depois desovou o corpo em um rio próximo. A polícia encontrou o corpo 2 dias depois e começou a suspeitar do Andrei porque do rio até a propriedade dele haviam gotas de sangue espalhadas pelo chão. Mas ao ser interrogado, ele disse que não tinha nada a ver com ele e que não conhecia a garota. Então, a polícia acabou prendendo o vizinho dele, que já tinha ficha na polícia por estupro e assassinato, que acabou sendo preso e sentenciado à morte por isso. Em 81, Andrei muda de emprego e passa a trabalhar em um complexo industrial. E no mesmo dia, dia 3 de setembro, quando ele estava no ponto de ônibus, ele avistou uma menina de 17 anos, que era uma prostituta. Andrei convenceu ela a ir com ele até a floresta. Ela concordou e eles foram. Chegando lá, eles tentam, mas Andrei não consegue ter uma ereção e ela acabou caçoando dele, o que acabou apenas deixando ele mais irritado, que passou a agredir ela, descontando toda a sua frustração nela. Em certo momento, ele colocou punhados de terra dentro da boca dela para abafar os gritos. E neste dia, ele estava completamente desarmado. Então ele estrangulou ela até a morte e mutilou o corpo dela com os próprios dentes. Depois disso, ele deixou o corpo no lugar e fugiu. Em junho de 82, ele consegue outra vítima, quando ele estava fazendo uma viagem para uma cidade vizinha, quando ele avistou uma garotinha de 13 anos indo embora para casa a pé e passou a seguir ela. Então, ele pegou ela e arrastou ela até uma vala, espancou a menina, tirou suas roupas, e naquela época tinha uma expressão que dizia que os últimos momentos de vida ficavam escancarados nos seus olhos. Então ele decidiu arrancar os olhos dela. A partir daí, foi ficando cada vez pior, matando cada vez mais mulheres e crianças, e ele sempre inventava alguma coisa para conseguir persuadir suas vítimas. Até que em certo ponto, a polícia começou a perceber um padrão no modus operandi e semelhanças nos corpos, como mutilações e olhos arrancados. E a polícia notou que estavam surgindo cada vez mais corpos e ninguém sabia de onde vinham. A investigação começou quando a população local começou a dar testemunhos, ainda que parcialmente vagos do possível assassino. Neste mesmo ano, Andrei foi preso por um policial disfarçado que viu ele tentando atrair uma criança para perto dele. Nesse mesmo dia, ele carregava consigo uma maleta, e dentro dela tinha uma faca grande. A polícia conseguiu pegar amostras do sêmen que ele deixava em cima das vítimas, e com isso eles conseguiram descobrir o tipo sanguíneo do assassino. Então eles fizeram alguns exames com Andrei. O que os investigadores deixaram passar foi que Andrei sofria de uma rara condição, em que o único modo de descobrir seu real tipo sanguíneo seria coletando apenas seu sangue. Caso contrário, os resultados não iriam bater. Como os policiais não tinham provas o suficiente, tiveram que soltar o Andrei. Então, mais uma vez, ele escapou impune pelos seus crimes. Porém, pelo que eu entendi, ele teve que cumprir 1 ano de pena por assédio. E depois disso, ele foi expulso do Partido Comunista. Ele estava sendo investigado secretamente e nem sabia disso. Durante um crime, um dos investigadores viu ele saindo da floresta com terras nas roupas e uma mancha vermelha no rosto. Mas o investigador não parou ele, não interrogou ele. Só 2 semanas depois que eles foram encontrar o corpo e o Andrei virou um suspeito. Porém, eles não tinham provas o suficiente para incriminá-lo. Quando o Andrei estava tentando atrair crianças novamente, os investigadores conseguiram o abordar e durante a revista encontraram uma faca e uma corda com ele. Ele foi preso por 10 dias. Nesse tempo, os policiais disseram que ele era um homem doente e que se ele confessasse todos os crimes que ele cometeu, ele não seria preso, porque seria alegado sua insanidade. Depois de dias negando, Andrei finalmente confessou no dia 30 de novembro de 1990, ter sido o autor de 34 assassinatos das 36 vítimas encontradas pela polícia. Depois de confessar, ele chegou a descrever o que ele fez com cada uma das 36 vítimas e também a encenar como ele fez cada um dos crimes. Mais tarde, ele chegou a confessar para a polícia mais 22 crimes cometidos por ele. Ele alegou ter sido vítima do sistema soviético e apelidou a si mesmo de besta louca. No fim, ele foi condenado pelo assassinato de 53 pessoas, incluindo mulheres e crianças de diversas idades. No mês de agosto, a defesa começou a alegar que ele foi coagido a confessar seus crimes, então ele começou a cantar em sua cela e falar coisas sem sentido. Foi levado a tribunal, mas antes do promotor dar início ao seu argumento final, ele reiterou o sadismo, confessou cada um de seus crimes e pediu a pena de morte. O juiz levou 2 meses para chegar a um veredito e em 14 de outubro de 1992, cerca de 6 meses antes do início do julgamento, ele declarou Andrei culpado de 5 acusações de abuso sexual e 53 assassinatos. Ao ouvir a declaração, Andrei surtou dentro de sua jaula e gritou: "Vigaristas! Eu lutei por uma Rússia e Ucrânia livres." E ele cuspiu, jogou seu banco no chão e pediu para ver os cadáveres. O juiz então o condenou à morte. E aos 57 anos,
Um dos mais sádicos serial killers do século XX foi executado com um tiro atrás de sua orelha direita. Ele acabou se tornando um dos serial killers mais conhecidos da história, sendo citados em livros e artigos. E esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se curtiu, deixa o like, se inscreve para receber mais vídeos desse tipo. Valeu!